Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje eu estou aqui por um motivo mais que especial. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade: redação. A tal da redação é problema, principalmente quando a gente vai prestar um concurso ou quando a gente vai, por exemplo, fazer um Enseja. No Enseja, a redação tem toda a importância, a maior nota é da redação. E eu fiz o Enseja, tá aqui, eu fiz o Enseja, fui aprovado, tá aqui o meu certificado, tá? E eu quero ajudar você a também conseguir aí o seu certificado, a passar no seu concurso, enfim, passar na sua entrevista. E eu quero te dar algumas dicas muito bacanas de redação, porque eu sempre tive facilidade com redação, sempre tive facilidade com textos, e me ocorreu de repartir com você esse conhecimento que eu tenho aí sobre redação. Vai ser um vídeo pouquinho longo, pouquinho. Não vai tomar muito do seu tempo, mas dessa vez você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar investindo em você. Você vai estar aprendendo dicas muito bacanas, dicas importantíssimas para você fazer lá a sua redação quando você for prestar o seu exame. Beleza? Então não sai daí, se prepara, porque é depois da vinheta. Tá vendo aqui que já tem uma lousa aqui? Depois da vinheta eu volto e vamos melhorar essa redação aí. Estamos aqui para as dicas maravilhosas de redação. Até já pus aqui uma composição, né? Um trem aqui representando uma composição que simboliza bem a redação. O que é uma redação, meu irmão? Redação é escrever com ordem e método. É uma expressão dada ao pensamento. Veja bem, ó, a redação é uma expressão dada ao pensamento. Escrever uma história fictícia ou relatar uma história verídica, algo que aconteceu com você e você passar para as linhas aí através da escrita. E vamos deixar de enrolação e vamos ao assunto redação, que é o motivo principal desse vídeo aqui no Diário de Bordo. Você, como eu já disse, que vai prestar concurso, você que vai fazer o Enseja, você vai conhecer aqui dicas muito úteis para a sua redação, que vão ajudar você, a superar essa sua dificuldade. Aliás, olha, não é só sua não, tá? Eu fiz uma pesquisa aí e 70% das pessoas que prestam algum tipo de exame escrito ou que contém a tal da redação são reprovadas. 70%. Então, é mais um motivo para você assistir esse vídeo até o final, beleza? Sem mais demora, bora lá começar a nossa redação. Eu já fiz aqui um roteiro para você e vamos começar aí a nossa redação. A primeira coisa que você precisa para começar a sua redação é ter um tema. Você vai ter um tema. No caso do Enseja, você vai chegar lá e eles vão te dar um tema para você discorrer a respeito daquele tema. E mais ainda, eles vão
te dar algumas palavras que vão ter que entrar na sua história, tá? Mas calma aí que a gente tá só começando. E uma história, o que tem que ter uma história? Ó, aí você vai pensar, o que tem que ter uma história? Fácil. Uma história tem que ter começo, meio e fim. Não é isso? Começo, meio e fim. Então, você já sabendo disso aí, já fica mais fácil. Memoriza isso aí. Ó, a tua redação, a tua história, a história que você vai contar tem que ter começo, meio e fim. Por isso que eu pus aqui esse desenho de um trem, né? Uma composição simbolizando começo, meio e fim. Assim vai ser a sua redação. Começo, meio e fim. Beleza? Você tem que memorizar isso. Você não pode simplesmente começar uma história e já ter pressa de acabar ela sem ter um meio, sem ter um desenrolar, sem ter um assunto, sem ter realmente uma história. E entre começo e fim, temos, além do nosso enredo, que é a forma como a história se desenvolve. Aí nós vamos ter o quê? Neste meio. E é onde muita gente reprova. É onde muita gente reprova. Ó, presta atenção. A pontuação. A pontuação é muito importante para dar sentido, para dar entendimento à sua narrativa. Porque eu vejo pessoas que elas contam uma boa história, elas descrevem uma boa história, mas não pontuam, não fazem a pontuação. E aí então, você quando estiver narrando a sua história, escrevendo a sua história, você tem que pensar o seguinte: você tem que se imaginar na seguinte cena. Olha que dica maravilhosa aí para você. Você quando for começar a sua história, você se imagina assim, ó, sentado numa cadeira, e uma outra pessoa numa outra cadeira ouvindo a sua história. Então, a pessoa que está na outra cadeira, memoriza isso. A pessoa na outra cadeira ali na sua frente, ela estará te ouvindo a história que você está contando, que você está escrevendo. Então, ninguém conversa com outra pessoa sem respirar, sem dar um tempo, sem tomar um golinho de água. Então, olha a dica, presta atenção. Imagine-se contando uma história para alguém, um diálogo. E aí, o que vai acontecer durante esse diálogo? Quando nós conversamos com alguém, como eu já disse, nós vamos respirar, às vezes nós tomamos um golinho de água, se você bebe aí você toma um golinho de cerveja. Então, respirei, ó, presta atenção, respirei, estou conversando. Pois é, foi lá por volta do ano de 1984, vírgula, ó, deu uma respirada, vírgula, eu estava em tal lugar ou em tal cidade e aconteceu isso. Vou contar algo, 2 pontos, e aí parto para outra linha, porque ninguém conta uma história como quem está narrando um jogo de futebol. Fulano passou para não sei quem, então eu fui lá naquela cidade, cheguei lá naquela cidade, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e não sei... Você está me entendendo? Porque aí a pessoa que está te ouvindo, ou, vamos pôr assim, ó, a pessoa que estiver lendo a sua redação, ela não vai entender nada. Ou de repente até vai. Dependendo da forma como você escreveu, mas só que ela está ali analisando o seu trabalho. Ela está ali julgando você, julgando aquilo que você fez. E aí, se não tiver pontuação,
você vai ser reprovado. Então, respirou, vírgula. Tomou um golinho de água, vírgula. Tomou um golinho de cerveja, vírgula. Vou partir para outro assunto, ponto. Vou começar o assunto. Então aconteceu assim, 2 pontos. Olha aí. Olha que dica maravilhosa para você. Então nunca, em hipótese nenhuma, esqueça de pontuar a sua redação. Imagine-se, né? Imagine-se sentado de frente com outra pessoa contando uma história para ela, que eu tenho certeza que muitas vezes você faz isso. Você é um contador de histórias. Você sabe narrar, você sabe transmitir perfeitamente um acontecimento para outra pessoa, mas quando é para você escrever, para pôr no papel, você tem essa dificuldade. Então, meu irmão, eu quero dar essa dica para você, meu irmão, minha irmã aí, que vai prestar o concurso, ou enseja, enfim. Olha, não tenha pressa. Eles vão te dar 50 minutos, 1 hora, para você fazer essa tal redação. Então, use esse tempo primeiro para você imaginar o que você vai contar. Aí depois você usa esse tempo, faz um rascunho, começa bom. O fato que eu vou relatar agora aconteceu com um amigo meu, na cidade tal, no ano tal, ou por volta do ano tal, 2 pontos. E aí começa a sua história. Não tenha pressa, sabe aquele negócio de aquela comida que você não gosta, você quer comer ela primeiro para depois você saborear o que você gosta? Porque é assim, né? Quando vem alguma coisa no prato que a gente não gosta, a gente come primeiro para acabar logo. Mas não, você está dependendo de uma avaliação. Isso aí pode ser o seu futuro, isso aí pode ser a mudança que você espera na sua vida. Então, relaxa. Calma, usa todo o tempo que você tem disponível. Se te derem 50 minutos, usa desses 50, usa 10 para imaginar a tua história. Se coloca no lugar de quem está escrevendo ou está contando um filme, uma novela. Relaxa, sabe? Não deixa isso dominar você. Domina o negócio. É como aprender a dirigir. Enquanto você não aprende a dominar a máquina fica te dominando. E aí a coisa não flui, você tem medo de dirigir. Então não tenha medo de fazer a sua redação. Não tenha medo de contar uma história. Não tenha medo. Pode ser uma história que aconteceu com você. Olha como relaxar e aproveitar o tempo é importante. De repente você vai lembrar uma história que aconteceu com um amigo seu, com uma amiga sua. De repente você vai lembrar de uma história que o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu conhecido, o teu vizinho te contaram um dia. E aí você vai pegar essa história e vai pôr no papel e vai dar uma enfeitada nela. Você vai pondo detalhes ali para que quando o seu avaliador for ler a sua redação, ele entenda exatamente o que você está contando, né? Porque quando a gente conta verbalmente assim, as pessoas entendem. Você vê como é difícil alguém chegar em você e dizer assim, não entendi nada do que você falou. Muito pelo contrário, né? A gente às vezes diz para a pessoa, qual foi a parte que você não entendeu? Não é assim? Então traduz isso para o papel. Relaxa, aproveita o tempo, pensa. Te deram um tema? Então vou pensar, o que eu posso fazer com esse tema?
É a mesma coisa de alguém te dar limões, né? O que eu posso fazer com esses limões? Isso é azedo, isso é chato, isso é cítrico. Pô, mas se eu pensar um pouquinho, eu posso fazer uma limonada, eu posso pegar açúcar, né? Eu posso pegar groselha, misturo com água e isso vai dar um sabor diferente. Isso vai ficar doce, isso vai ficar agradável. Assim é a composição. Relaxa, respira. Pensa primeiro no que você vai fazer. Que história você quer contar, tá? Mas lembre-se sempre, você está imaginariamente falando com alguém sentado aí na sua frente. Imagine-se, sai dali daquela sala que você está. Sai dali, viaja aqui, ó, viaja. Sai da sala, sai daquela tensão, daquele ambiente tenso, aonde você olha para um lado, um tá ali. Aonde você olha para o outro tá ali. Você olha para o outro tá ali, arrumando a unha. Meu, você não vai se inspirar ali nunca. Constrói uma barreira, constrói um mundo imaginário ali só seu. Se sinta o contador de história, como eu já te disse. E aí você vai ver como vai ficar fácil. Ignora, apaga aquelas pessoas que estão à sua volta ali, porque elas só vão te deixar mais tenso. Isso na escola, isso lá na prova, isso na sua casa também. Quer fazer uma redação? É uma lição de casa? Vai para o seu quarto, vai para algum lugar que você possa ficar sozinho e deixar a sua imaginação fluir a partir da sua concentração. Você tem que se concentrar. Como é que você vai contar uma história se você não se concentrar? Fica difícil, né? Então, é quase isso que eu te disse. É quase estar sentado diante de alguém contando, relatando uma história. Porque aí, quando essa pessoa, quando o examinador for ler, quando o professor, quando a professora for ler a sua redação, vai entender o que você quis dizer, vai entender a sua história. Lembra? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então, vamos aí ao exemplo. Vou te dar um exemplo bem legal aí. Você pega esse exemplo para você, segura, e aí você, quando você for fazer lá a sua redação, você vai lembrar desse exemplo aqui. Eu tenho um enteado, isso é verídico, tá? Eu tenho um enteado que teve um ano aí que ele estava de férias, ele era novinho ainda, ele tinha acho que 12, 13 anos, e a gente, minha esposa levou ele na casa da avó dele para ele passar o dia lá com a avó e tal. Tá bom. E ele foi, voltou, beleza, foi um final de semana. Acho que na segunda ou na terça-feira ele chegou em casa dizendo que a professora na escola havia pedido que eles fizessem um fato comum, né? Que eles fizessem uma redação de como tinha sido o fim de semana deles. E ele pôs lá que realmente ele conseguiu fazer essa redação. Ele disse, pai, eu fiz a redação desse jeito assim. Eu escrevi que o sábado foi legal, que o fim de semana foi legal, mas foi no dia que eu fui da casa da minha avó no domingo que foi mais legal. Ela levou a gente, porque ele tem uma irmã menor e ela foi também na época. Ela levou a gente quem? Né? A gente quem? Ela levou a gente na lanchonete, comemos coxinha e tomamos guaraná. Ponto. Acabou a história dele aí. Então vamos pegar essa história aqui para nós. Começo, meio e fim. A primeira dica é a seguinte para você, ó.
Deixa esse texto guardadinho do lado aí, na sua mente aí, e vamos partir aqui, vamos destrinchar isso aqui para você entender a redação. Primeira dica: se você não viveu a história, se imagine nela. Você vai fazer uma redação de uma história que você ouviu de alguém, de uma história que você leu, mas você precisa mudar algo para convencer quem está lendo, tá? Você não vai dizer assim, e aí, você não vai reproduzir uma novela. Você não vai reproduzir numa redação um filme, porque todo mundo vai sacar que você não fez. Você só lembrou e reproduziu. Então, como eu já disse, você vai contar uma história e você tem que ilustrar essa história com ponto, com vírgula e com detalhes, né? Use um fato que de repente você tenha ouvido de alguém, como eu já disse para você aqui no começo. E aí você vai ter um começo. A partir do momento que você começou, é só você ir acrescentando detalhes, calmo, isolado ali, concentrado, esquece os colegas do lado. Tem aquele carinha que vai tossir, tem aquela mocinha que vai pegar a garrafa de água. Esquece isso, se isole, seja só você e a história que você vai contar. Então você já tem um começo. Você lembrou da história de alguém, como eu te contei aqui, esse fato, né, do rapaz que foi na casa da avó, e aí ela levou ele numa lanchonete, eles comeram a coxinha e tomaram um guaraná. Beleza. Então vamos construir o meio dessa história, ou o enredo dessa história. A segunda dica que eu quero dar para você é a seguinte: concentre-se naquele momento que tem que ser só seu, como eu já te disse. Ó, não tem mais nada em volta. Esqueci, apaguei todo mundo que estava aqui em volta de mim. Sou só eu, a minha história e as linhas que eu tenho para escrever. Porque alguns lugares vão te dar, no mínimo, 15 linhas. No mínimo, 30 linhas. Então, é aí que você tem que enfeitar, é aí que você tem que pôr o meio, é aí que você tem que pôr conteúdo aí, né? Então, tem que ser só você. Então, você vai criar uma história na qual você pode ou não ser um personagem, tá? Esqueça o mundo. Você agora é um escritor. E você tem que convencer o seu leitor. Use coisas. Olha que dica para você aí que tem dificuldade com redação. Nós já tivemos um começo. Eu fui na casa da minha avó. Beleza? Então nós temos um começo. Agora uma dica maravilhosa aí para você. Use as coisas à sua volta para ilustrar a sua história. O que eu quero dizer com isso? Mas, Eduardo, você acabou de falar para mim esquecer tudo que está em volta ali. Perfeito. Você guardou. Começou a fazer a sua redação de modo certo. Use aquilo que está à sua volta exteriormente, fora do ambiente em que você está escrevendo a sua história, fazendo a sua redação. Como assim? Não estou entendendo. Então eu vou explicar legal para você entender. Olha, geralmente você quando vai lá para o seu exame, para a sua redação, você sai da sua casa, você observa o tempo, beleza? Tempo, que podia estar sol, não é? Podia estar calor,
Olha só as dicas aí. Olha, vai guardando as dicas aí. O dia que você foi fazer a prova, na rua que você passou, tinha muita árvore. Ó, árvores. Vai vendo. Tudo isso é dica para você. A rua que você passou para chegar no local da sua prova, do seu exame, a rua. E se for o caso da sua redação ser para sua professora, na sua rua tem árvore. Use, imagine o que tem aí na sua rua. Professora pode até morar na sua rua e ela vai achar legal a forma como você descreveu as coisas, como você é observador. Olha, entende isso? O semáforo, tudo dica, ó. Você estava indo lá para a prova e tinha o semáforo. Tinha o frio, talvez não estava esse sol que eu falei aqui no começo, mas o tempo estava frio, você está de blusa. Está chovendo, aqueles dias de inverno, chovendo. Então, bora lá. Ó, tudo dica para você usar aqui na sua redação. Sol, calor, árvore, rua, semáforo, frio, chuva, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou usar isso, Eduardo? Olha, você vai usar as circunstâncias que a própria vida, que o mundo está te oferecendo. Bom, minha avó pegou a gente, vírgula, e nos levou, porque você já falou gente aqui, você não vai pôr gente de novo. Pegou a gente, levou a gente, comeu com a gente, pagou pra gente. Não. Procure não usar os mesmos termos na mesma frase, na mesma linha, na sequência. Procure mudar os termos, tá? Então vamos lá, o sol. Como é que nós vamos usar o sol? Ah, minha avó levou a gente lá e estava sol. E aí? Vai ficar legal isso? Não. Então como é que eu vou usar o sol? Olha, o sol, quando saímos para ir na lanchonete, o sol estava bem quente. Mas, aí ó, o calor. Mas apesar do calor que estava fazendo, que beirava aí uns 38, 40 graus, meu irmão, pode não estar 40 graus, pode não estar, podia nem estar 40. Mas você está ilustrando a sua história e você está gastando linha. É 15 linhas, é 30 linhas. Ó, já foi 2 aí. Lá no começo já foi mais 2 ou 3. Então já fazem 5 linhas. Tá vendo como que é? Olha, usa aquilo que a oportunidade está te dando. Aí onde que entra as árvores aqui, Eduardo? Fácil. Olha, tava calor. Tava quase uns 38 graus. Eu não sei, eu não vi termômetro nenhum, mas eu estou vendendo uma história, eu estou contando uma história. Que, como eu te disse no começo, ela nem sempre precisa ser verdadeira, verídica. Pode ser imaginária. Eu nem sempre preciso ter vivido aquela história, mas eu estou contando uma história e alguém que ouve a minha história precisa se interessar por ela. E aí quando eu digo assim que estava muito calor, estava cerca de 38 graus, aí eu vou lembrar, poxa, lá naquela rua, lá aquele dia lá, tem cheio de árvore lá onde minha avó mora, né, meu? É, olha, mas, né? O que aliviava um pouco todo aquele calor eram as sombras das árvores que existiam, que tinham na rua da casa da minha avó. Olha aí,
Aí nessa daí você já ganhou mais umas 2 linhas para ilustrar isso, né? Você, então, tá ilustrando, ó, você já usou o sol, você já usou, se tem sol tem calor, você já usou as árvores que você viu na rua, no caminho. Veja bem, você está sentado lá fazendo tua prova, mas todas essas condições foram no caminho. Você às vezes pegou o ônibus para ir fazer tua prova e aí tu viu, pô, meu, esse semáforo não abre, eu vou acabar chegando atrasado. Usa o semáforo. Como é que eu vou usar o semáforo? Pô, naquele lugar existe uma avenida muito movimentada. Antes de a gente chegar na lanchonete, ainda bem que existe um semáforo ali, porque é um cruzamento muito perigoso. E aí tivemos que esperar cerca de 4, 5 minutos para o farol abrir para a gente poder passar. Ou o farol fechar para os automóveis, para os carros, para que a gente pudesse atravessar. E eu estava ansioso, porque eu ainda não sabia que a minha avó ia nos levar na lanchonete. E eu sempre tive vontade de ir lá naquela lanchonete, comer aquela coxinha que eu sempre via na vitrine. Mas, justamente naquele dia, a minha avó estava fazendo uma surpresa para mim que eu nem imaginava que ela fosse fazer. E assim que o semáforo abriu, eu pude atravessar e logo que chegamos em frente à lanchonete, a primeira coisa que eu vi foram aquelas coxinhas na vitrine. E eu nem sabia que nós iríamos entrar. Ponto. Na outra linha, começa a sua narrativa novamente. Ah, mas aquele dia estava frio. Pois é. Estava frio. O dia que você foi fazer o exame, ou na sua história estava frio. Usa o frio, usa aquilo que a vida está te dando. Poxa, então não estava sol. Então não estava calor. As árvores podem até existir. As árvores pareciam estar congeladas, se você optar pelo frio. Mas, ainda assim, o semáforo parecia olhos no meio daquela cerração, daquele nevoeiro. Apesar do frio, e nós estávamos todos agasalhados, pois a temperatura estava muito baixa. Então, olha aí, ó, vai usando as circunstâncias. Ou estava um frio terrível, assim como hoje. Hoje a temperatura está muito baixa. Para chegar aqui foi difícil porque eu tive que encarar neblina, garoa e um vento muito gelado. Mas, graças a Deus, consegui chegar. E a história que eu estou... E aí, meu irmão, vai aprendendo a usar aquilo que Deus está te dando aí, né? As coisas que Deus está te dando para você fazer a sua redação. Agora, uma quarta dica que eu quero te dar aqui, e não menos importante do que as que eu já te dei, não menos importante, mas muita gente reprova por causa disso. Muita gente comete esse erro que eu vou te dizer aqui. Usar a linguagem das redes sociais. Olha, presta muita atenção para você não incorrer nesse erro de usar a linguagem que você usa lá na rede social. Comigo, lá na rede social,
Comigo na rede social. Comigo na rede social é CMG, né? Comigo. Mas escreva comigo. Tá entendendo? Você na rede social é VC. Escreva. Você. Outra dica que eu lembrei com esse você. Nunca, quando você estiver fazendo uma narrativa, nunca ponha você primeiro quando você vai incluir uma outra pessoa na sua narrativa. É sempre você e eu. Fomos minha avó e eu na lanchonete. Sempre a outra pessoa primeiro. Sempre a outra pessoa primeiro. Nunca. Eu fui com a minha avó na lanchonete. Foi eu e ela. Não, foi ela e você. Quando a gente põe uma outra pessoa na nossa narrativa, sempre a pessoa primeiro. Tá? Uma grande dica aí para você. Tá bom? Então, abraço lá na rede social, né? ABS ou ABC. Não, escreve abraço. Tá? Nunca ponha gírias de redes sociais, tipo, tá suave, tava suave. Aquele dia eu tava suave, aquele dia eu tava de boa. Não faz isso. Sabe por quê? Quem vai ler a tua redação é um cara que estudou letras, é um cara formado em letras. E ele não vai aprovar essa expressão. Eu tô de boa, tava de boa. Sabe, aconteceu num dia que eu tava de boa. Não, aconteceu num dia em que eu estava em casa, ou que eu estava de folga, ou que eu estava sem fazer nada, ou que eu estava com tempo, né? Mas não usa em hipótese nenhuma o linguajar das redes sociais. Não use, porque aí fatalmente você vai incorrer no erro e vai ser reprovado. Então, para que essas dicas que eu estou te dando aqui possam surtir efeito, assiste o vídeo de novo e vai guardando cada uma delas, anota aí num papel, né? E outra coisa que é muito grave, é o tal do... Aqui, vou pôr aqui no cantinho, sabe por quê? Eu esqueci de... Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!